Oi, oi, meu querido e minha querida, como você está? Tudo bem? Bom, eu, Dr. Rogério Pavan, estou aqui de volta mais uma vez com mais um episódio para bater um papo, conversar, explicar para vocês a respeito desta maravilhosa, revolucionária, inovadora tecnologia da odontologia que você já deve conhecer como biorreprogramação bucal. Para quem ainda não sabe, trata-se de uma tecnologia que tem como intuito de tratar e cuidar de problemas da saúde de todo o seu corpo através da boca. Se por acaso você está ouvindo esse programa pela primeira vez, esse episódio pode ser, mas se você está ouvindo os podcasts aqui pela primeira vez, então talvez você não saiba direito o que se representa. Eu convido você a ouvir os nossos outros episódios, né? Você pode pegar desde o início, se você quiser, desde o histórico, e ir se aprofundando. Para quem é estudante de odontologia, eu acho fantástico ampliar logo os horizontes da odontologia, ainda enquanto você está na sua formação, tá? Então, nós dedicamos aqui esse tempo para produzir um conteúdo da melhor maneira possível, da maneira mais didática possível, dentro da experiência que nós acumulamos ao longo de mais de 25 anos trabalhando na odontologia. Nesses 25 anos também foram muitos anos trabalhando com rádio, né? Onde nós levávamos o conhecimento através das ondas de rádio para as pessoas no intuito de informá-las, ajudando-as a decidir que caminho trilhar no cuidado com a sua saúde, tá? Hoje vamos falar sobre um assunto importantíssimo, tá? Importantíssimo e é causa de muito sofrimento. É a nevralgia do trigêmeo, tá? Nós vamos falar sobre esse assunto. É um assunto muito, muito importante e é considerado como uma das piores dores que o ser humano pode ter. Mesmo porque não é simplesmente uma dor, é como se fosse um choque. Você já passou pela experiência de tomar um choque, né? De repente você estava mexendo com um fio desencapado, encosta ali e pum, dá aquele choque. Imagina você sentir isso em alguns momentos do seu dia, ou quando você está mastigando, ou quando você está rodando a cabeça, ou sem fazer nada, vira aquele choque, aquela dor intensa que se confunde com o choque, tá? Isso que é basicamente a nevralgia do trigêmeo. É um assunto que já vem sendo muito estudado, mas ainda poucos recursos tinham sido apresentados até o momento para tratá-lo, né? Então, os tratamentos envolvem medicamentos e cirurgias. Cirurgias que têm como intenção macerar o nervo ou fazer um processo que se chama de risectomia, tá? Então, vamos lá, só para explicar melhor. O nervo trigêmeo, ele sai como se fosse uma bolachinha que fica dentro do seu cérebro, que é onde ele se encontra, né? Onde ali vem o nervo principal, tem ali como se fosse uma bolachinha e sai 3 fiozinhos, que são os nervos. O nervo óptico, que vai para a parte dos olhos, o nervo que vai suprir a maxila, que é a parte de cima da sua arcada dentária, onde estão os seus dentes superiores, e o nervo mandibular, tá? Aí forma o nervo trigeminal. Então veja, o problema que acontece nesses casos é que às vezes a dor é tão forte que o cirurgião, no intuito de minimizar o sofrimento, ele faz o maceramento, ele amassa, na verdade ele estraga o gânglio trigeminal para que ele não conduza mais o sintoma da dor ou parte do nervo, pode cortar um pedaço do nervo, tá? E aí a pessoa perde sensibilidade, tem uma série de coisas. Como que nós avaliamos esse problema do trigêmeo, né? Então, primeiro, o que vai fazer da nossa avaliação completamente diferente do convencional foi a nossa experiência tratando casos de nevralgia do trigêmeo. E diga-se de passagem, com um sucesso incrível. Ao longo desses anos, tivemos a oportunidade de tratar centenas, dezenas e centenas e milhares de casos, né? E dentre estes,
muitos com sofrimento agudo intenso com o nervo trigeminal, com o nervo trigêmeo associado à maxila, à mandíbula, etc. Aliás, nos estudos que são apresentados, frequentemente os relatos é de que a inervação mais comprometida é da maxila e da mandíbula, tá? Então aí que entra a questão de por que um dentista está aqui falando para vocês neste momento, né? Eu não sei se me apresentei direito, mas eu sou o cirurgião dentista e um biorreprogramador. O que é biorreprogramador? É aquele profissional que atua com a biorreprogramação bucal, né? Que ele atua para equilibrar o corpo através da boca. E é isso que se faz em relação ao nervo trigêmeo. Então vamos entender melhor essa questão aqui, tá? O nervo trigêmeo, como nós falamos, ele tem como função transmitir informação de um lado para o outro. A conclusão que eu cheguei ao longo desses anos, tratando os casos e vendo que, tomando certas medidas, que eu vou falar já para você, eu sei que você deve estar curioso para ouvir, já eu vou te contar quais as medidas que a gente pode usar para resolver o problema do trigêmeo e pode ser de forma definitiva, tá? Eu me esforço bastante para isso, eu e minha equipe, nos esforçamos bastante para resolver de forma definitiva esta questão e felizmente nós temos conseguido fazer isso com frequência, tá? Então vamos lá. No nosso entendimento, o problema todo é como se fosse uma inflamação do nervo, tá? Então veja, vamos fazer uma analogia. Imagina que o carregador do seu celular, ou o carregador do seu computador, ou o cabo que liga a sua televisão, ele está passando mais corrente do que deveria. Então, normalmente isso acontece quando é um equipamento elétrico. Então, você imagina que você pega uma dessas lâmpadas de poste, né, que ilumina a rua, e aí você pega e liga essa lâmpada no bocal da sua casa. Esta lâmpada consome uma quantidade enorme de energia, né? Se bem que hoje já estão se transformando tudo para LED, mas só para citar o exemplo. Então uma lâmpada, dependendo a quantidade de força que ela consome, ela vai puxar tanta energia pelo fio, ela puxa aquela energia porque ela precisa para ela se manter acesa, os elétrons passam ali com muita velocidade e o fio vai começar a aquecer. E pode chegar o momento daquele fio pegar fogo até. Analogicamente, a minha opinião em relação ao trigêmeo é essa. Existe algum fator que está mandando muito tráfego de informação naquele nervo. E na nossa experiência, a causa principal está num processo que nós chamamos de síndrome da bola de boliche ou torção craniana, tá? Então o que acontece o que nós temos observado quando a ATM, que é a articulação temporomandibular, que é a articulação da sua boca. Então, por exemplo, eu estou aqui falando com vocês e a minha boca está abrindo e fechando. Se eu colocar a mão perto do meu ouvido, eu vou sentir a articulação abrindo e fechando. Se eu deslocar o queixo para um lado para o outro, eu vou sentir essa articulação trabalhando. Tá? Então veja, quando esta articulação ela está desnivelada do lado direito para o lado esquerdo, frequentemente o queixo se desloca para o lado mais alto. No entanto, pode acontecer dele se deslocar para o lado oposto, mas na maioria das vezes ele vai se deslocar para o lado mais alto. Esta alteração, esse deslocamento, provoca um excesso de carga na mordida que começa trazendo dores nos dentes, podendo trazer dores na musculatura e aí começa o quadro. Porque o nervo que tem que conduzir a informação para o cérebro está mandando a informação seguinte: olha, tem uma inflamação aqui, tem um contato mais forte do dente aqui. Esse dente está inflamado, olha, ele já está com dor. O paciente já até fez o tratamento de canal aqui. Então, faz lá o tratamento de canal
Por exemplo, eu já recebi um dos casos que eu tratei, era uma paciente que ela já tinha feito o tratamento de canal de 7 dentes, tudo do mesmo lado, né? Porque a dor estava intensa, estava doendo, era o início de um problema trigeminal e estava sendo apresentado ainda nos dentes. E aí ela foi e tratou o canal e não resolveu nada, obviamente, porque a dor não estava no dente, né? A dor era por causa da pressão excessiva. E esta pressão excessiva, muitas vezes, ocorre na tentativa do seu organismo de resolver e equilibrar. Na verdade, para o seu corpo, se ele conseguir quebrar o dente e eliminar a interferência que tem ali, para ele resolveu o problema, né? Se ele desgastar o dente através do bruxismo, apertamento, briquismo, ele resolve o problema, né? Mas, infelizmente, acaba sendo um ciclo vicioso que não acaba bem. Neste caso, a paciente tratou o canal de 7 dentes e com tratamento adequado, ela hoje está nas nuvens. Não tem dor, não tem problema e não precisou tratar mais canal nenhum. Muito bem. Então veja, aquele nervo que está conduzindo muita informação, ele está quente, né? É um fio que está começando a esquentar. Mas se nada for feito para eliminar a causa do problema, aquilo vai aumentando e aumentando, aumentando, e com o passar do tempo, vai dar uma espécie de um curto-circuito, né? Vai dar uma espécie de um curto-circuito ali. Então vai dar um choque. Por quê? O nervo já não consegue mais conduzir a informação da forma certa e ele dá um curto-circuito ali, dá aquele choquinho que é pior do que a sensação da dor, né? Então, é aquela experiência. Se você quiser saber como é que é, bota o dedo na tomada. Não, brincadeira, não faça isso porque é perigoso, né? Mas quem já veio, já mexeu com voltagem, já trabalhou com sistemas de voltagem, sabe como funciona. Aquilo assusta, né? E se você persistir, começa a doer, começa a ficar desconfortável. Eu quando era adolescente, nós fazíamos uma coisa muito feia. Eu pegava segurava na ponta de um fio do lado, então por isso que eu sei. Valeu a experiência para eu contar para vocês hoje. Dava a mão para o outro, uns 3 ou 4, e o outro lá na ponta pegava a outra ponta do fio. E todo mundo tomava choque. Só podia ser coisa de adolescente, né? Bom, mas valeu de experiência para eu poder contar aqui para vocês como que é a sensação de levar um choque. Muito bem. Então veja, aquele nervo sobrecarregado pode estar associado a uma inflamação do músculo, do dente, da região de entorno. É muito comum as pessoas falarem assim: nossa, doutor, eu fui tentar fazer um implante, aí que a minha dor subiu nas alturas, eu fiquei quase louco com isso. Por que acontece? Veja, foi o dentista que fez o implante errado? Não. Mas quando o dentista faz aquela perfuração, ele vai anestesiar, né? Ele anestesiou. Mas ali tem a percepção tátil que o nervo está mandando também. Ele continua conduzindo. E depois gera-se um quadro inflamatório por causa da feitura do implante. Raspou o ossinho, fez ali o buraquinho, colocou o implante lá, mexeu na gengiva, teve que cortar a gengiva, aí deu os pontos, tudo bonitinho e tal. Então veja, o organismo vai mandar mais sangue para aquela região para consertar os tecidos que foram danificados, provocando então uma inflamação. O que o corpo vai fazer? Vai mandar mensagem pelo nervo para avisar o cérebro que ali está inflamado, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, para mostrar que teve uma ocorrência ali. Não é isso? Dentro desse contexto, o nervo vai, e ele já está sobrecarregado, não tem mais tráfego de informação, e aí ele acaba tendo problema. É mais ou menos como uma questão de internet, né? Internet que usa cabo. Você tem um cabo lá, de repente você tem 5 computadores consumindo aquela internet. Se você ligar 200 computadores para consumir a internet daquele mesmo cabo, vai ficar complicado o tráfego de informação e vai travar. Não é isso? Então é basicamente isso. Esta é minha opinião pessoal. Estou aqui, eu, Dr. Rogério Pavan, explicando para vocês qual é a minha opinião sobre o que acontece com o nervo trigêmeo. E eu vou explicar para vocês agora
por que eu tenho esta opinião, tá? Então vamos lá. Nos nossos primeiros casos, mais de 20 anos atrás, quando começamos a tratar, o paciente vinha no consultório, nós não tínhamos a experiência no tratamento de nevralgia do trigêmeo e nós observávamos a questão da arcada, falamos, olha, nós trabalhamos com um sistema de aparelho do tipo que tem pistas lisas, então a parte de baixo vai ficar livre, a parte de cima também livre, ou a parte de baixo encaixando com a parte de cima vai poder movimentar o queixo para um lado para o outro, para frente e para trás com total liberdade. E pode ser que com isso a gente venha a ajudar o seu problema. Então, esse era o primeiro ponto, né? Colocar e dar liberdade para o queixo. Na época, eu preciso dizer para vocês, nós não sabíamos dessa questão associada à articulação temporomandibular, que um lado poderia estar mais alto, outro mais baixo. Mas se você que está ouvindo isso daqui, esse arquivo de áudio, então você pode e deve ir diante do espelho, para o arquivo um pouquinho aí, me deixa esperando, eu vou esperar com prazer. Vai até o espelho, claro, se você estiver no seu carro, por favor, não faça besteira, né? Pare o carro se for o caso, pare num posto de gasolina, vai e olha no espelho e vai fazer o seguinte, você vai diante do espelho e vai observar a sua face. Se é você que tem um problema, então você vai observar primeiro os seus olhos e vai observar ver se os seus olhos estão no mesmo nível de altura, né? Em relação ao solo, se um olho ou o outro estão no mesmo nível de altura, primeiro ponto. Se os olhos estão no mesmo nível de profundidade, né? Se os dois estão no mesmo nível, ou um está mais para frente e outro está mais para trás. Coloque o seu dedo indicador no buraquinho da sua orelha, encaixa lá dentro e vê se os dedos fazem uma linha contínua, né? Se eles fazem uma linha só ou se um está mais para cima, outro está mais para baixo. Esta é uma maneira simples de você identificar se existe alguma alteração no posicionamento das suas articulações temporomandibulares ou ATM. Na verdade, esta é uma alteração que ocorre no osso esfenoide, tá? Está ali no meio do seu crânio, né? Ele sai das laterais, mas entra por dentro e fica abaixo do seu cérebro. Então veja, esta é uma alteração que você pode avaliar desta forma. Outra maneira que você pode avaliar é o seguinte, diante desse mesmo espelho, dê um sorriso e veja se a linha onde os seus dentes se encontram coincidem com a linha dos seus olhos, com onde está o buraquinho da orelha, e aí você faz essa análise. Via de regra, as pessoas que nós tivemos oportunidade de tratar não tinha uma simetria, existia uma assimetria, estava diferente de um lado para o outro, né? Então, um lado, a orelha estava mais alta, o outro mais baixo. Quando sorria, o lado do sorriso estava mais baixo para a direita, mais alto na esquerda, e assim por diante, tá? Tava ali tudo desconjuntadinho. E a maioria de nós temos assimetrias, mas isso hoje pode e deve ser corrigido. Parte da correção passa por tratamentos da arcada e outra são tratamentos feitos para síndrome da bola de boliche. Aí, se você quiser saber mais, tem um episódio falando só sobre essa questão, tá? Continuando. Então, uma vez que fomos e identificamos que existem essas diferenças, nós temos que criar um mecanismo para compensar ou corrigir. Óbvio, sempre que necessário, nós vamos corrigir. A correção pode ser feita através de um aparelho chamado biomodulador para corrigir os desvios que tem na ATM, no esfenoide, nos seus olhos, no buraquinho da orelha e assim por diante. E também deve ser feita através de um sistema de aparelhos chamado POLIS, ou placas oclusivas lisas. O que nós descobrimos com o tempo é que não se tratava simplesmente das pistas serem lisas e permitirem a arcada escorregar de um lado para o outro, para frente ou para trás, com total liberdade. Havia necessidade de fazer ajustes específicos naquela superfície, e esses ajustes deveriam ser feitos de forma intencional para devolver o equilíbrio que o corpo havia perdido, tá? E é bem verdade isso. Quando se ajusta essa superfície, que hoje nós chamamos de
curva individual de compensação, nós vamos interferir não só nesta região da boca, mas vamos interferir inclusive na maneira que você pisa no chão. Por exemplo, se a sua arcada está deslocada para o seu lado esquerdo, frequentemente você pisa mais forte do seu lado direito. Isso é um exemplo simples, tá? Ajustando a sua arcada, podemos distribuir o peso dos seus pés. Isso é científico, está cheio de estudos que são feitos através de equipamentos de biometria provando esta relação, tá? Fica tranquilo e tranquilo em relação a isso, certo? Então veja, eu falei tranquila porque em relação à nevralgia do trigêmeo, ou ENT, a maioria dos casos acontecem em mulheres, tá? Então é uma situação que leva, infelizmente, muitas pessoas a bastante sofrimento, ok? Então veja, esse é o contexto das placas oclusivas lisas, e aí nós aprendemos que não só coloca a placa e dá liberdade para o queixo, mas tem que se fazer ajustes para levar ao corpo a melhor condição possível. E percebemos também que uma das questões que auxilia é encontrar a correta dimensão vertical de oclusão. Doutor, que porcaria que é essa, doutor? Desculpa o termo porcaria. Mas o que é isso, doutor? Não sei o que é isso. A dimensão vertical de oclusão é a distância onde os seus dentes se encaixam. Então, a medida mais fácil é pegar da base do seu nariz até o seu queixo, e aí esta medida seria sua dimensão vertical de oclusão, tá? Então, se o seu dente superior cobre muito o seu dente inferior, aí você pode estar com uma dimensão vertical reduzida, né? Então, a devolver ao corpo a dimensão que eventualmente ele perdeu por falha de crescimento óssea ou por desgaste dentário, né? Então nós observamos que com o passar do tempo as pessoas sofrem mais com a questão do trigêmeo porque os dentes vão se desgastando. Vou contar aqui rapidamente um caso para vocês, finalizando a nossa história. Há uns 6 anos atrás eu recebi uma paciente com um quadro de nevralgia de trigêmeo. Nós colocamos nela o sistema Polis, as placas oclusivas lisas. Ela estava à base de medicamentos como Tegretol, Rivotril, medicamentos que atuam no cérebro para tentar amenizar a dor e fazer com que ela tivesse uma melhor qualidade de vida. Vamos só colocar aqui que esses medicamentos não tratam a causa do problema. Eles tratam o sintoma e são muito úteis para o paciente porque aliviam o problema. Mas ela já não estava mais aguentando, porque mesmo com a medicação, não estava resolvendo, estava só abrandando, e ela tinha que tomar diariamente estas medicações, além de tentar analgésicos e anti-inflamatórios. Quando ela começou a usar o sistema Polis, ela foi diminuindo as dores. Aí, primeiramente, ela decidiu parar de tomar remédios. Aí, quando ela parou os remédios, sentiu um pouquinho de dor, um pouquinho de desequilíbrio, persistiu, né? Persistiu sem o medicamento, e aí, com o uso e os ajustes, como eu disse, né? Tem ajustes que são feitos, que são muito importantes. Feitos os ajustes da forma correta, adequada, prontinho, ela ficou muito bem. No entanto, coitada, ela recebeu, foi numa consulta com uma dentista que falou: não, olha, você tem poucos dentes na parte superior aqui, nós vamos colocar alguns implantes e vamos colocar uma prótese de protocolo. Prótese de protocolo é aquela prótese total superior presa, parafusada em implantes, né? Então muitas pessoas gostam porque ela fica bem firminha na boca e consegue mastigar, harmoniza a questão do sorriso e tudo mais. E ela fez. Adivinha o que aconteceu? Com a feitura da prótese, os aparelhos não encaixavam mais, ela ficou algum tempo sem e gradativamente o problema foi voltando. No primeiro momento ela procurou o neurologista deu para ela novamente os medicamentos, né? Ela voltou a tomar Tegretol, voltou a tomar analgésicos, anti-inflamatórios, e aí o problema foi piorando. Ela falou assim: puxa vida, eu vou lá no Dr. Rogério.
chegou lá, coitada, a expressão dela era de sofrimento e dor. Daí nós montamos um plano de tratamento, desta vez para fazer uma correção dos dentes inferiores através do sistema Clear Balance Polis. Na parte superior colocamos um Polis, iniciamos um trabalho de correção e tão logo o sistema começou a trabalhar, recuperando a altura ou a dimensão vertical de oclusão, encontrando o equilíbrio entre a posição da mandíbula e a necessidade do organismo. Ela foi deixando de usar medicamentos, ela já está há mais de 1 ano sem usar nenhum medicamento e sem dor, né? Agora o planejamento para ela é finalizar a parte corretiva dos dentes, trocar a prótese superior e confeccionar uma prótese de acordo com a filosofia da biorreprogramação bucal, estabelecendo as curvas individuais de compensação, e ela vai ficar bem. Então, esse programa aqui foi feito com o intuito de ajudar você que sofre desse problema, né? Então, nós disponibilizamos aqui os nossos meios de contato todos que você quiser usar para saber mais, tá? Então, você pode entrar em contato por e-mail, no caminho do podcast, normalmente, por exemplo, depois de um tempo ele vai para o YouTube, ele vai no Spotify, ele vai para o Instagram, ele vai para o Facebook, mas eu vou deixar aqui, caso você queira, os telefones de contato para que você possa entrar conosco, né? Para que você possa fazer contato conosco, melhor. Então você vai fazer o seguinte, olha, você pode, nós estamos em São Paulo, na cidade de São Paulo, Brasil, eu não sei de onde você está ouvindo, né? Essa é a beleza, você pode estar agora na Malásia. Bom, se você quiser um caminho fácil, porque se você estiver numa cidade distante, você pode entrar em contato no WhatsApp. Se você está ouvindo esse áudio, mesmo que você esteja em qualquer canto do mundo, provavelmente você fala a língua portuguesa, pelo menos mais ou menos, né? Então, se você quer ligar para a gente, aí o código internacional do Brasil é o 55. O código da cidade de São Paulo é 11. E o telefone do WhatsApp é 94774-4220, tá? Então esse é um caminho que muitas pessoas gostam de usar hoje, o WhatsApp, né? Então facilita bastante e é um caminho. Se você quiser falar por e-mail, você pode escrever para odontobalance@hotmail.com. E se você quiser ligar, se você é de São Paulo, tá aqui, tá fácil, ou qualquer canto do Brasil, os telefones da clínica, vou falar um só porque fica mais fácil de gravar, é código da sua operadora preferida, o número 11, que é aqui da cidade de São Paulo, e aí você vai digitar lá 32870433 ou 32877010, tá bom? Recomendo também que você fuce a minha vida. Eu quero deixar aqui, associado a este áudio, links. Eu vou ver se eu consigo, não estou prometendo, mas vou tentar. Não prometo que eu vou conseguir, mas vou tentar colocar links aqui de pacientes que foram tratados dos problemas de trigêmeo para que você possa ver como que eles conseguiram a melhora ou o depoimento das pessoas contando a satisfação delas de estarem bem, tá bom? Convido você a ver o nosso canal do YouTube, né? Você está aqui ouvindo o arquivo de áudio, lá você pode encontrar alguns arquivos com imagem e saber um pouco mais, nos conhecer, ver o que nós fazemos, ver um pouco do nosso espaço, saber um pouco do que nós estamos fazendo. Nossa missão, nosso dever aqui, nosso dever cívico, moral e tudo que tem de direito com o ser humano, é ajudar as pessoas a melhorarem sua qualidade de vida. E é por esta razão que eu estou aqui nesse arquivo de áudio conversando com vocês, com muito amor, com muito carinho, com muito prazer, porque é isso que me dá motivação de continuar, poder ajudar as pessoas, tá? Peço também para vocês compartilharem este arquivo, né, com os seus amigos, queridos, as pessoas, de forma que mais possam conhecer desta tecnologia fantástica e maravilhosa que se chama biorreprogramação bucal. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau!